Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula da lição dos jovens. Eu sou o Diácono Eduardo, nós estamos falando aqui da Igreja Boa Esperança, a Igreja Polo do Setor 2, da Assembleia de Deus em Parnamirim, sob a direção do pastor Georgen. E hoje estamos comentando a lição de número 8 dos jovens, a lição da CPAD. A lição desse trimestre fala separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Fala de santificação na vida do crente, na vida principalmente do jovem, que a lição é direcionada ao jovem. Então, se você já nos conhece, ainda não se inscreveu no nosso canal, clica lá para se inscrever, clica no sininho para ativar as notificações e você vai estar recebendo aí em primeira mão todas as videoaulas que aqui forem gravadas. Além da lição de jovens, nós também fazemos a gravação das lições de adultos. Então, você é o nosso convidado a assistir também a videoaula da lição dos adultos. Bem, a lição de número 8 tem por título O ensino de Jesus sobre santificação no Sermão do Monte. O texto principal está escrito em Mateus 5,14, que diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5,14. E o resumo da lição: devemos viver de forma que a luz de Cristo brilhe em nossa vida. Nós conhecemos bem o Sermão do Monte, a gente vê esse sermão todo escrito ali em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, capítulo 5, 6 e 7. E é um dos maiores sermões que nós podemos aprender com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dentro dos Evangelhos. Nessa lição nós temos 3 objetivos, que é conscientizar de que os santos são bem-aventurados, destacar que a santidade está diretamente relacionada com a prática da justiça e da solidariedade e mostrar a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. Lembrando aqui o nosso o versículo que foi o texto principal da lição número 1, que está em Hebreus 12, versículo 14, que diz: Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é algo que todos nós cristãos devemos buscar, a santidade, buscar ser santo, porque o nosso Senhor é santo. O próprio Senhor Jesus Cristo falou isso. Nós servimos a um Deus que é santo. Lá em Isaías, nós vamos ver os anjos falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os querubins ali diante do Senhor. Então, e habita dentro de nós um Espírito que é santo. Então, aí a gente vê a Santíssima Trindade, que é santa e requer de cada um de nós também a santidade. O texto bíblico está escrito em Mateus, no capítulo 5, do 13 ao 17, e posteriormente do capítulo 6, do 1 ao 3, do 5 ao 7 e do 16 ao 18. Essa leitura vai ser feita em sala de aula, juntamente com o professor e todos os alunos que fazem parte da sala de jovens. Amém? E na introdução, o autor vai dizer: Na lição deste domingo, veremos no Evangelho de Mateus os ensinos práticos de Jesus no Sermão do Monte. Este sermão é um dos 5 grandes discursos deste Evangelho. Ele expõe os ensinos de Jesus sobre uma vida de santificação. Neste estudo serão destacados o poder do testemunho do crente como sal da terra e luz do mundo, e a prática da justiça para a glória. Então serão 2 pontos que serão destacados. O crente como sal da terra e como luz do mundo. E o crente, quando ele aceita verdadeiramente a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, então o Espírito Santo, que participa de todo o processo da salvação do crente, ele começa a trabalhar na vida do crente. E o crente vai deixando aquelas práticas pecaminosas que ele tinha, e passa a ter uma nova vida com Cristo, passa a ter um novo viver. As coisas velhas se passam, eis que tudo se fez novo.
Mas isso requer, né, uma abdicação muito grande de cada um que aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Sabemos que não é fácil ser crente, que a porta é estreita, como o Senhor mesmo falou, né? O caminho é estreito, o caminho que leva ao Senhor não é fácil. O próprio Jesus falou que no mundo teríamos aflição, mas tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E o crente que aceita verdadeiramente a Jesus Cristo, ele passa a ter uma transformação de vida, né, na sua vida, e as coisas, as práticas pecaminosas, ele vai deixando de lado e vai tendo uma nova vida com Cristo, como nós falamos. E assim, ele começa a se destacar onde ele estiver, seja no trabalho, seja na escola, porque as pessoas vão ver algo diferente na vida daquela pessoa, né? Porque é o trabalhar do Espírito Santo na vida dela. Glória a Jesus. O primeiro tópico vai falar: os santos são bem-aventurados. Os bem-aventurados, Mateus 5, do 1 ao 2. Na abertura do Sermão do Monte, encontramos 8 bem-aventuranças. Como entender o reino e a promessa de que os pobres e os excluídos seriam felizes? Os pobres e os que sofrem encontrariam a verdadeira felicidade nos ensinos de Cristo. Os aflitos encontrariam conforto e justiça sendo confortados pelo amor de Deus. Jesus Cristo inicia a proclamação do reino de Deus, indicando o caminho da felicidade. Diferente de que alguns defendem, a santidade não é o sinônimo de semblante fechado e sério, pois os santos têm alegria como fruto do Espírito. E a alegria do Senhor é a força, é a sua força e a formoseia o seu rosto. Né? Então, como a gente falou aqui no início, né? Jesus Cristo falou: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Né? Então, nós somos bem-aventurados porque, mesmo diante de todas as situações, de todas as adversidades que nós possamos passar, nós sabemos em quem nós temos crido. E as palavras que Cristo traz para cada um de nós, na sua preciosa palavra, que está escrita nos Evangelhos, nos traz conforto ao nosso coração. Né? Então nós entendemos que os aflitos encontram conforto e justiça, né? que o que muitos podem pensar de que aceitar Jesus Cristo vai trazer uma vida de bonança tão somente, né? Às vezes alguém já pode ter, até alguém ter ouvido falar que você aceitou a Jesus Cristo, você está vivendo aí do jeito que você está, né? Mas o Jesus Cristo, ele falou que nós teríamos aflição, e nós sabemos que nós podemos ter aflição, e que o nosso galardão, as nossas dádivas que o Senhor vai nos dar, né, que será na glória eterna, no céu celestial, não há de se comparar com as coisas desse mundo. Então nós sabemos de todas essas coisas, é por isso que a nossa alegria vem do Senhor. Mesmo diante das adversidades, nós sabemos que um futuro brilhante, um futuro glorioso aguarda por cada um de nós ali na glória, no céu, né, na Jerusalém celestial. Segundo subtópico: os santos são sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, do 13 ao 16. As pessoas que se comprometem com os ensinos de Jesus e os vivendo em seu dia a dia são o sal da terra e a luz do mundo. Na concepção bíblica, o sal serve para temperar o alimento, já relacionado às ofertas, e purifica a água. Os discípulos de Jesus devem ter uma vida temperada, purificada e sacrificial, comprometida e fiel aos propósitos de Deus na terra. A figura do discípulo como sal da terra e luz do mundo está relacionada com bom testemunho e a influência positiva na sociedade por meio de uma vida de santidade. Né? Como a gente falou, aquele que realmente se arrepende. Né? A gente vê Jesus Cristo pregando arrependimento. João Batista, antes de Jesus Cristo, já pregava o arrependimento no deserto. Né? E após a subida de Jesus Cristo, o primeiro discurso de Pedro, após a descida do Espírito Santo sobre toda a carne ali naquele cenáculo, naquele dia de Pentecostes, a primeira pregação de Pedro é: arrependei-vos. Então, o princípio começa aí no arrependimento, a transformação
da vida daquele que realmente aceita a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ele se arrepende e, através desse arrependimento, começa uma mudança de vida na vida de cada um de nós. O arrependimento do grego, que significa metanoia, e que significa mudança de pensamento, mudança de conduta, mudança de comportamento. Então, aquela pessoa que verdadeiramente se arrepende, ela procura mudar a maneira dela ser, a maneira dela agir. Então, através do arrependimento, a nossa vida é transformada, nós somos transformados, temos os nossos pensamentos renovados e assim fazemos a diferença aonde nós estivermos. E assim nós podemos ser sal e luz para esse mundo. Terceiro subtópico, o contraste entre a justiça da tradição e a justiça do reino de Deus. Jesus critica a justiça propagada pelos líderes religiosos da época. Estes, com base em uma interpretação equivocada das Escrituras, diziam ser prósperos porque eram justos e santificados. O reino de Deus propagado por Jesus traria bem-estar, prosperidade e felicidade para todos, e não para um grupo específico. Jesus adverte: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A lei tinha como objetivo produzir justiça e uma vida solidária. Jesus mostrou que, infelizmente, não era o ensino, muito menos a prática dos principais mestres e líderes do judaísmo. Então a gente vai ver aqui no Sermão do Monte, Jesus Cristo batendo de frente exatamente com a prática somente da lei. Os fariseus, eles se gabavam de cumprir toda a lei, mas o Senhor Jesus Cristo ele vai comparar eles a sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão podres, apodrecidos, porque eles se dizem cumprir a lei, mas o coração deles está cheio de coisas que não agradam a Deus. E quando o Senhor Jesus Cristo ele fala que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus, é quando ele coloca exatamente aí a questão do amor. Quando nós colocamos em prática o amor excede toda a justiça, toda a lei que foi dada aos profetas, foi dada a Moisés. Certa vez, Jesus Cristo foi interrogado. Falaram para ele, qual é o maior dos mandamentos? Jesus Cristo falou, o maior dos mandamentos é amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu pensamento, com toda a tua alma. E aí Jesus Cristo já emendou um segundo. E o segundo maior mandamento é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, nesses dois mandamentos está toda a lei e os profetas. Então a gente vê aí Jesus sintetizando todos os mandamentos em apenas dois: em amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então Jesus Cristo ele vai ensinar a prática do amor e não somente o cumprimento da palavra, o cumprimento da lei, daquilo que está escrito, quando o coração está cheio de ódio e o amor está bem longe do coração dessa pessoa. O segundo tópico vai falar: a santificação se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade. Dar esmola por amor e não por ostentação. Mateus 6, do 1 ao 3. No Sermão do Monte, Jesus revelou que a generosidade em socorrer os necessitados é um dever dos súditos do reino de Deus. Na época de Jesus existia uma cultura de dar esmolas e se fazer visto por todos. Uma pessoa com boa condição financeira também poderia compensar suas falhas, compensar entre aspas, suas falhas, e manter as aparências, dando esmolas aos menos favorecidos. Dessa forma, alguém que havia conseguido seus bens de forma ilícita poderia, por meio das doações de esmolas, manter a imagem de uma pessoa piedosa e santa. Alguns estavam tão cegos que até acreditavam que realmente eram piedosos. Pode-se manter as aparências e aplacar a ira da consciência, mas diante do justo juiz não tem como camuflar as intenções e motivações do coração e se apresentar como um santo. Nós servimos a um Deus que ele é todo poderoso, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que se passa na minha mente,
na sua mente, sabe o que nós estamos pensando, sabe qual a intenção e o desejo do coração de cada um de nós. Né? E aqui é citada a questão da esmola. Dar esmola por amor e não por ostentação. Nessa época de Jesus, não só nessa época, mas até nos dias de hoje, nós vemos pessoas que fazem doações de alguma coisa e fazem questão de aparecer para que seja visto, né? E todos possam ver que ele está sendo generoso, está sendo bondoso. Muitas vezes camufla o verdadeiro eu daquela pessoa, quem aquela pessoa realmente é. Né? E nós devemos ser pessoas que são verdadeiramente transformadas por Senhor, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Dentro e fora da igreja. E quando nós somos verdadeiramente transformados, nós percebemos que nós não somos merecedores desse amor, dessa graça, dessa misericórdia que o Senhor nos dá todos os dias. Então, através dessa experiência, o nosso coração ele passa a ser também generoso. E nós não podemos deixar de ajudar uns aos outros, de ajudar a quem está necessitado. Né? Nós sentimos dentro de nós uma necessidade de fazermos isso. E isso não vem de nós, isso vem de Deus, é um dom de Deus. Né? Nós, como seres humanos, como carne, nós temos tendência a falhar. Mas o que faz de cada um de nós uma pessoa melhor é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Segundo subtópico, orar em secreto. É Mateus 6, os 5 e 6. Aquele versículo que é bem conhecido, eu vou ler aqui com vocês. Que diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está em oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Amém? Glória a Deus. Então, aqui as orientações de Jesus Cristo quanto à oração. Naquela época, muitos escribas, fariseus, eles faziam questão de estar nas esquinas orando, falando alto, né? Mostrando a posição que ele tem, que ele é santo, que ele cumpre toda a lei. Como a gente pode ver lá na parábola da oração do publicano. O publicano está ali orando, e o fariseu também está orando. E o fariseu falando: obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele pecador, aquele publicano. Né? E se gabando de que era uma boa pessoa. E o publicano ali, de cabeça baixa, orando ao Senhor, reconhecendo o seu pecado, a sua situação como pecador e pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Né? Então essa é a oração que Deus recebe, um coração contrito e quebrantado, como disse o salmista Davi, né? Diante do Senhor. Essa é a oração que o Senhor recebe, uma oração de arrependimento. Algumas pessoas, quando oram em público, têm a tendência de se preocupar com o que vão falar. Né? Muitas vezes querem falar palavras bonitas, muitas vezes os irmãos não entendem nem a palavra que está sendo falada ali. Né? Mas eles fazem isso como se o importante fosse a aprovação da sua oração pelos ouvintes e a demonstração de sua habilidade linguística ou conhecimentos teológicos. Os escribas e fariseus oravam para serem vistos. Contudo, Jesus recomenda que a oração seja realizada em segredo, com as portas fechadas, face a face com Deus. A oração deve ser um diálogo sincero com o Pai Celeste. Entretanto, na atualidade, vemos pessoas que, ao orarem, fazem como os escribas e fariseus. O que vale não é a quantidade de palavras e nem o tempo de oração, como muitos alardeiam, mas um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Glória a Deus. Então, essa é a oração que o Senhor recebe. Ele sabe a intenção do coração de cada um de nós, como a gente já falou aqui. Terceiro subtópico. O jejum deve ser acompanhado com práticas de justiça e solidariedade. A doação de esmolas, Mateus, que a gente leu, né? Mateus, que a gente viu aqui, Mateus 6, do 1 ao 3. A oração, Mateus 6, do 5 ao 7. E o jejum, Mateus 6, do 17 ao 18. Eram práticas comuns dos judeus, ouvintes de Jesus.
Ele inicia geralmente com a palavra quando, demonstrando que essa era uma prática comum, né? Então não é algo que nós devemos fazer quando lembrar, não é? Jesus Cristo não falou se fizer jejum, não. Ele falou quando, pronome temporal aí. Então, refere-se a algo que é recorrente, que é uma prática, que é realizada sempre, né? Então, quando você for jejuar, né, todavia Jesus adverte quanto às motivações durante essas práticas. O profeta Isaías já havia exortado o povo de Deus pela prática do jejum sem justiça e solidariedade. Lá em Isaías 58, do 6 ao 14. A mensagem de Isaías é reforçada pelo profeta Jeremias, Jeremias 14, versículo 12. A preocupação de algumas pessoas, erroneamente, era fazer da prática da oração e do jejum um marketing pessoal, a fim de demonstrarem uma falsa santidade, né? Jesus Cristo, quando vai falar aqui sobre a questão do jejum, ele vai citar os fariseus, né? Nesse momento ele vai dizer: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, né? Então, eles quando jejuavam, né, principalmente os fariseus, eles ficavam com a cara triste, desfigurada, né, acabado, assim, para mostrar, quando alguém olhava assim, falava, olha, está jejuando, né? Então, ele estava vivendo ali de aparência. Jesus Cristo falou, porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Né? Então nós não precisamos viver por vista, né? Nós vivemos por fé e não por vista. Então nós não precisamos mostrar nada para ninguém, porque o nosso Deus ele sabe o que cada um de nós estamos fazendo. E ele sabe a intenção do nosso coração e sabe se nós estamos fazendo para ser vistos ou se estamos fazendo para a glória dele. Amém? Glória a Jesus. E o terceiro e último tópico, a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. A didática do ensino de Jesus. A eficácia do ensino de Jesus era surpreendente. Ele falava para um público diversificado e por um longo período sem cansá-lo, em locais sem a mínima estrutura, mas com uma didática que possibilitava o entendimento da maioria, se não de todos os ouvintes. Ao final, ele tinha a satisfação de vê-los saírem abismados com o ensino recebido, né? A gente vê muitas vezes alguém falando após os sermões de Jesus Cristo, né? Falar como ele tem uma autoridade diferente, né? Ele fala diferente, ele tem uma autoridade que não é dessa terra. Claro que era o próprio Filho de Deus ali presente. Esse é o sonho de todo educador sério e comprometido com o reino de Deus. Jesus utilizou ilustrações em cerca de um terço do Sermão do Monte, tudo para facilitar a compreensão e demonstrar que o caminho da santidade é formado de coisas simples do dia a dia. Não há como simular a santificação. É preciso viver de modo santo e irrepreensível. Né? Então Jesus ele tinha uma didática fantástica. Todos aqueles que estavam ali, né, a maioria, acredito que a maioria, como o autor bem fala aqui, entendia o que Jesus Cristo estava falando. E onde ele estivesse, ele podia falar de maneira que as pessoas pudessem entender. Se estava no meio dos pescadores, falava de acordo com a maneira dos pescadores pudessem entender. Se estivesse no meio de agricultores, falava da maneira que os agricultores pudessem entender. E ali todos compreendiam aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava nos ensinando. A vida do crente deve ser construída sobre a rocha. Aí em Mateus 7, do versículo 24 ao 27, nós vamos ver, né, Jesus Cristo falar sobre o fundamento do nosso conhecimento, o fundamento da nossa fé. Né? Onde é que nós estamos firmando a nossa fé? Em que nós temos crido verdadeiramente? O autor vai dizer, na conclusão do Sermão do Monte, Jesus utiliza o exemplo da construção de duas casas. A primeira construída sobre a rocha por um homem prudente,
que Jesus o assemelha com aquele que ouve a palavra e coloca em prática, vivendo uma vida de santidade. A segunda, construída sobre a areia por um homem insensato, que Jesus assemelha com aquele que ouve a sua palavra, mas não coloca em prática. Jesus, desde o início do Sermão do Monte, vem contrastando a diferença entre a justiça dos homens, praticada pelos fariseus e escribas, e a casa construída sobre a areia, e a justiça do reino de Deus, que é a casa construída sobre a rocha. É construída por meio de opções fundamentais que vão nortear os comportamentos ao longo de nossa caminhada. Nessa parábola, a rocha significa os ensinos de Jesus colocados em prática, né? Então, aquele que escuta os ensinamentos de Jesus Cristo, né, que ouve a palavra de Deus, que guarda no seu coração, que a pratica, ele está fazendo a sua casa em cima da rocha, né, que é a palavra de Deus. E aquele que ouve a sua palavra, ouve a palavra de Deus, mas não guarda em seu coração, não as pratica, então está construindo a sua casa em cima da areia, né, que vindo a tempestade, o vento forte, vai fazer com que aquela casa derrube, mas aquela casa que está firmada na rocha, aquela casa permanece firme ali, porque tem sustentação. Jesus Cristo é a nossa sustentação. Amém? E o terceiro e último subtópico, a autoridade do ensino está na coerência entre a teoria e a prática. Mateus 7, 28 e 29. Um dos grandes anseios dos judeus da época de Jesus era a chegada do reino de Deus, anunciado por séculos e que alimentava as esperanças daquele povo subjugado pelos romanos. Jesus aparece ensinando que somente é possível alcançar o reino de Deus mediante a santidade. O caminho que oferece arrependimento e perdão dos pecados e em novo tipo de relacionamento com Deus sem intermediários. Jesus afirmou que sua vida e ministério era o cumprimento da lei. Em Mateus 5, 17 ao 20. A sua morte expiatória perfeita e definitiva derruba qualquer ensino da necessidade de sacrifício para se ter uma vida de santidade e que agrade a Deus. Jesus ensinou o que ele estava vivendo. Aí estava a autoridade que causava admiração aos seus ouvintes, né? Então, Jesus Cristo ele tinha uma autoridade tão grande que as pessoas não conseguiam entender a autoridade que ele tinha ao dar um sermão, a ensinar as pessoas que ali o cercavam sobre o caminho da santidade, né? Sobre qual caminho devemos seguir, devemos tomar. E o que fazia com que Jesus Cristo tivesse essa autoridade, além de ser, né, o próprio Deus, o Filho de Deus, aqui na Terra, mas era a propriedade que ele podia falar aquilo. Porque ele não só falava algo teórico, mas ele praticava tudo aquilo que ele falava. Então, se nós quisermos ter uma pregação, um testemunho com propriedade, nós devemos praticar a palavra de Deus. Nós que somos professores, principalmente, que estamos ensinando em sala de aula, né, os pastores de igreja, líderes de departamentos, esses têm que dar o maior exemplo da prática da palavra de Deus, para que assim eles possam ter autoridade de ensinar também a palavra de Deus uns aos outros. Amém? E concluindo, nesta lição aprendemos que aqueles que vivem em santidade experimentam a verdadeira alegria, que é fruto do Espírito e reflete a luz de Cristo. Jesus confrontou o ensino e a prática hipócrita dos escribas e fariseus e mostrou que para viver uma vida de santidade, o crente precisa agir com justiça e solidariedade. O exemplo era a sua própria vida e ministério. Amém? Glória a Deus. Então, a santidade é um processo na vida daquele que aceita Jesus Cristo. O Espírito Santo vai trabalhando se nós dermos lugar, né? Se nós realmente abrirmos mão das coisas desse mundo, né? Nós percebemos o perigo das tentações do mundo aí fora, né? Por isso que o Senhor Jesus Cristo falou, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós devemos resistir às tentações desse mundo, para que nós não venhamos cair em tentação. O próprio Jesus Cristo falou, aquele que quiser vir após mim,
né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, negar a nós mesmos não é uma tarefa fácil, mas quando nós temos o auxílio do Espírito Santo de Deus, quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida, então a caminhada fica mais fácil, fica mais leve, né? E assim o Senhor vai nos ajudando a seguirmos nesse caminho que nos leva ao céu. Amém? Que Deus abençoe a todos, que essa lição possa ser bênção para a sua vida, né? E vocês continuem ligados no nosso canal EBD em Estudo, porque esse canal é bênção para a minha e para a sua vida. Deus abençoe a todos.